Irmãos, a partir de hoje nós teremos essas aulas magnas, né? Acerca de um tema específico. Cada professor de sua turma vai trazer uma aula magna acerca de um assunto que também seja mais geral para a igreja, e a turma vai poder acompanhar também. Então, a minha turma, essa que vocês estão vendo aí, é a turma de adolescentes 2, somos eu e a professora Larissa Vanderlei, e nós temos esse tema aí que nós chamamos de predestinados, e a aula de hoje vai falar especialmente, de forma geral, sobre a predestinação e algumas de suas principais implicações e também algumas das questões que comumente se levantam acerca desse tema. Como é que a gente vai fazer? Eu vou começar com a introdução aqui, para provocar você aí onde você está, provocar, cutuque aí os seus, pergunte uns aos outros, para que no final você compare o conhecimento que você tem agora ao conhecimento que você terá ao fim desses próximos instantes que estaremos juntos estudando esse assunto. Então, para começar, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Predestinação. Qual a primeira coisa que vem à sua mente? Outra pergunta é: o ser humano ele tem livre-arbítrio? Se Deus é amoroso e poderoso, por que nem todos são salvos? Eu posso saber se sou salvo? E a última, que todo mundo se pergunta também: se tudo está predestinado, o que fazer então? Por que, por exemplo, evangelizar? Então, essas são algumas questões que se apresentam diante de nós, diante de um tema que é tão debatido e muitas vezes tão ignorado, mas que é tão importante, tão fundamental, e espero, ao final desta aula, que você possa colocar ele na prateleira dos temas desejados de se estudar, porque ele é, de fato, muito importante para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. Eu queria colocar essa frase para vocês observarem aqui, que é uma frase do R.C. Sproul, um pastor norte-americano que pregou a fé reformada em todo o mundo e faleceu recentemente, no final de 2017, e em sua luta contra essa doutrina da predestinação, ele dizia o seguinte: você precisa crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade, não o que você quer que a Bíblia diga que é verdade. Então, esse é o nosso desafio aqui, nesta manhã. Este é um assunto difícil, complexo, não dá para falar tudo em 50 minutos, não dá nem para falar tudo nas 10 aulas que nós planejamos para esse bimestre, que nós estamos reduzindo agora, mas o que devemos falar acerca desse assunto está sempre, ou deve estar sempre, submisso ao que a Bíblia revela, e não à forma que eu gostaria que fosse. Então, para nós começarmos aqui, eu vou apresentar para vocês um roteiro da nossa aula. Então, nós fizemos essa breve introdução, provocando acerca de algumas dúvidas principais. Nós vamos colocar também a definição básica do que é predestinação. Teremos aí afirmações pontuais sobre questões fundamentais. Então, nós não temos como desenvolver cada uma dessas questões, mas nós pontuaremos acerca da soberania de Deus, do livre-arbítrio, da queda do homem, da nova vida em Cristo e da presciência. Depois nós falaremos sobre a certeza de salvação, né? Como saber se somos salvos, se isso é importante, se eu posso perder ou não a salvação. Colocaremos algumas objeções que se apresentam diante dessa doutrina, como por exemplo, a Bíblia não diz que Deus não quer que ninguém pereça, então como é que Deus predestina uns e outros não, né? Jesus não morreu por todos, como é que só alguns é que são eleitos? Se tudo está predestinado, por que então evangelizar? E aí nós teremos as considerações finais, e no final vou reservar, como eu prometi, 10 minutos para tirar as principais dúvidas. Então, irmãos, começando aqui com a nossa definição, no dicionário, predestinar significa destinar, decretar, apontar ou estabelecer de antemão. Então, é destinar algo de forma antecipada. Em relação à doutrina, o resumo dela diz que é o nosso destino final que foi decidido por Deus antes mesmo de nascermos.
E agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, e se você está aí, não está sozinho, você pode dividir, pedir para cada pessoa abrir um texto aí diferente. O primeiro texto que eu vou ler é Atos capítulo 13, você pode pedir aí para a sua esposa abrir em Efésios 1, 4 a 5, um dos seus filhos abrir em Romanos 9, 11 a 24. Então, primeiro texto, Atos capítulo 13, verso 48, nos diz assim a palavra do Senhor. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha agora. E creram todos os que haviam sido destinados. Uma das atribuições a essa palavra, né? Faz parte do campo semântico de predestinação, destinação. Então, creram todos os que haviam sido, ou seja, antes, destinados para a vida eterna. Esse texto diz basicamente que só vai crer aqueles que foram predestinados a crer. Por quem? Por Deus. O outro texto está aí, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, dizem assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, houve uma escolha antes da fundação do mundo. Para quê? Com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando é que Deus escolheu aqueles que seriam santificados em Cristo? Antes da fundação do mundo. Ele escolheu aqueles que seriam adotados como filhos através de Jesus Cristo. E o terceiro texto está aí também, Romanos capítulo 9. É o texto, digamos assim, mais conhecido e clássico desse assunto. Versos 11 a 24, que nos dizem assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, se referindo aqui a Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac e Rebeca, não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ou predestinação prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, né, antes a ela, a mãe: olha, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, antes que os gêmeos nascessem, Deus já havia amado um e odiado o outro. Que diremos, pois, verso 14: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Verso 15: pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí, qual o propósito disso? Os versos seguintes nos dizem, verso 19: tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Como é que Deus pode se queixar? Pois quem jamais pode resistir à sua vontade? Quem és tu, a resposta, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui está muito claro, não há como fugir dessa questão nesse texto e nos anteriores que nós lemos. Antes de nascermos e antes da criação, antes da fundação de todas as coisas, Deus já havia escolhido aqueles que seriam os crentes, os que creriam no seu Filho Jesus, vasos de honra e também, deixando de fora, vasos de desonra preparados de antemão para a destruição. Agora, pensando sobre isso, e eu sei que você está aí já ansioso por fazer várias perguntas, se você quiser anotá-las, você pode fazer,
mas preste atenção no desenrolar da aula, que pode ser que algumas delas já sejam respondidas. Então, o que nós temos aqui, de cara, irmãos, é que nós precisamos pensar acerca de alguns temas que são fundamentais a essa doutrina. Um deles é a questão da soberania de Deus. Então, a soberania de Deus indica isso. Pode passar, por favor, o slide, Tony? Deus é a suprema autoridade do céu e da terra. Se Deus não for soberano, Deus não pode ser Deus. Se a vontade de Deus, em algum momento, em algum ponto da história, não puder ser executada tal qual ela foi estabelecida em sua mente, isso significa que ele não tem toda a autoridade, não tem todo o poder. Porém, se ele tem todo o poder, nada acontece sem que seja decidido por ele. Esse é o conceito bíblico acerca da doutrina da soberania de Deus. O que é que diz mais? É que Deus, ele exerce sua soberania sem fazer o mal. Ele não é o autor do mal. E também não pode e não faz e não viola a liberdade humana. Então, como é que isso acontece? Deus, ele não viola a nossa vontade, impondo-nos um mal. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, nós agimos de acordo com a nossa própria vontade. Ninguém que peca vai dizer, eu pequei porque foi predeterminado por Deus que eu pecasse. Não, nós pecamos porque a nossa natureza pecaminosa desejou pecar. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Outra coisa que nós precisamos pontuar aqui é que Deus não deve salvação a ninguém. Então, a salvação é uma obra da graça de Deus. Deus dá a quem Ele quer. Acabamos de ler isso aqui em Romanos. Porque se Deus fosse usar da sua justiça, ninguém seria salvo. Porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Logo, se todos pecaram, e a consequência natural da punição a esse pecado é a morte, é a separação eterna de Deus, logo todos deveriam passar a eternidade separados de Deus. Só que Deus resolve, por misericórdia, salvar alguns. E por justiça, não salvar alguns. De modo que ele não é injusto, como acabamos de ler a inquirição, né, do apóstolo Paulo, já prevendo a pergunta da igreja, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum, porque Deus usa da sua justiça para punir aqueles que merecem a morte, os pecadores, todos merecem, mas por misericórdia ele resolve salvar alguns que mereciam o inferno, mereciam a morte eterna. Então, a salvação, irmãos, é uma questão de misericórdia. A condenação sempre será uma questão de justiça. Isso também nos dá a ideia de que a misericórdia de Deus é uma obra voluntária. Então, Deus a faz de acordo com a sua própria vontade. Ele não depende de nenhum fator externo para lançar sobre nós a sua salvação. Perceba que a gente está indo aqui caminhando um pouquinho mais rápido, porque realmente não podemos elaborar acerca de cada um desses temas, né? Cada um desses temas correspondeu a uma aula inteira em nossa turma. Então, o próximo tema aí é sobre o livre-arbítrio, o tão famoso e querido por muitos livre-arbítrio. Qual seria a definição básica? Está aí. Livre-arbítrio seria a capacidade de fazer escolhas livres a partir de uma postura de neutralidade. Preste bem atenção. Sem nenhuma inclinação ou disposição anterior. Então, voltando aqui para a gente. Livre-arbítrio é a capacidade de cada um dos seres humanos poderem agir livremente, mas de forma neutra, sem serem influenciados nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a definição teológica básica de livre-arbítrio. A pergunta é, alguém hoje tem essa liberdade plena de agir sem nenhuma influência, de fazer o que bem quiser, e essa vontade própria ser livre de qualquer inclinação? Obviamente que não. A Bíblia fala que todos os pecadores que não estão na graça de Deus, eles são escravos em sua vontade, escravos do pecado.
enquanto que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam servos da justiça. Eles passam a receber a capacidade e a influência do Espírito Santo para tomar as suas decisões de obedecer a Deus. Então, hoje, se teologicamente a gente já tem sinais de que seria impossível alguém ter livre-arbítrio, é também algo irracional. Além de antibíblico, é irracional pensar que seria possível. Volte seus olhos agora para o slide e veja esse exemplo que nós vamos dar aqui. Eu não sei quantos de vocês já assistiram Alice no País das Maravilhas, né? Mas o dilema que ela sofre em determinado momento da história é esse aí, ó. Ela se depara em um caminho, né, com duas opções para seguir em frente, ou ir para o caminho da direita ou para o caminho da esquerda. E ela faz essa pergunta ao gato lá, que eu esqueci o nome agora. Acho que começa com Charme, é uma coisa assim. E aí ela pergunta assim: para que lado eu devo ir, gatinho, né? E aí o gato responde para ela: para onde você está indo? E ela retruca: não sei. E a resposta óbvia do gatinho é: então, isso não importa. Então perceba, aqui nós temos um dilema da neutralidade ilustrado. Alguém que está passando por um caminho, ele tem a opção de ir para a direita ou de ir para a esquerda, ele para e pergunta a alguém: qual caminho deve escolher? E a pergunta que está por trás daquilo que o gato responde para ela é assim: você tem alguma razão para ir para a direita que seja melhor ou maior ou mais importante do que a razão que faria você não ir para a direita, mas ir para a esquerda? E ela fala: não tenho razão nenhuma, eu não sei para onde eu quero ir. Aí ele fala: então, não importa. A neutralidade é você agir sem nenhuma razão. Se você age sem nenhuma razão, você age sem nenhum propósito. Se você age sem nenhum propósito, nós temos um problema ético aí. Porque a Bíblia diz que Deus nos julga de acordo com aquilo que fazemos e as motivações, as razões que nos levaram a tomar certa atitude. Portanto, é impossível, teologicamente, ser julgado por Deus se nossas ações fossem neutras. Ou nossas ações são más ou são boas. Ou elas são nutridas por um bom propósito ou por uma má razão. Então, é interessante porque nesse dilema aí, além dessas duas opções básicas, para onde ela deveria ir, se você voltar os olhos novamente para o slide aí, a ideia é o seguinte: ela tem mais de duas opções. Pergunta aí para quem está do seu lado, quais são as outras opções que ela tem, além de ir para a direita ou para a esquerda? Ela tem mais uma opção, ela tem mais duas opções, ela não tem mais nenhuma opção, ela tem mais duas opções. Então veja, ela pode ir para a direita, seguindo para o caminho da direita, ela pode ir para o caminho da esquerda, ela pode resolver voltar, né, para o caminho de onde ela estava vindo, e ela pode também simplesmente ficar parada ali. Se nenhuma inclinação há, nenhuma motivação existe no coração dela, a sua única opção, então, real, seria ficar parada ali. E o que aconteceria com ela? Parada ali, simplesmente ela morreria. Então veja que há uma incongruência, existe uma incoerência em pensar que nossas atitudes e escolhas são neutras. Não, tudo que fazemos e escolhemos é baseado em uma decisão daquilo que mais desejamos no momento. Tem outro dilema, você vai poder ver aí na tela, entrar um jumentinho, né, uma mula, e esse é o dilema da história, né, de uma mula que tinha desejo neutro também, assim como Alice no País das Maravilhas, né? Ela não tinha desejos anteriores, os desejos eram iguais em duas direções. Aí o que foi que fizeram? O seu dono pôs uma cesta de aveia à sua esquerda e de trigo à sua direita. E aí ela simplesmente disse: se a mula não tivesse, sim, qual a razão disso? Se a mula não tivesse desejo pela aveia, que estava do seu lado direito, nem mesmo pelo trigo, ela não escolheria nenhum e passaria fome. Se ela não tem nenhuma inclinação para gostar mais de trigo, nem de aveia em proporções idênticas, ela não ia comer nenhum nem outro. Então ela passaria fome e morreria. Se ela desejasse os dois em medida exatamente igual, ela também passaria fome.
Por quê? Porque a sua disposição igual de comer o que está do seu lado direito e comer o que está do seu lado esquerdo, a deixaria no meio, paralisada. Ela também passaria fome e também morreria. Então, irmãos, não haveria motivo para essa bela mula que você pode observar aí. Não haveria motivo, sem motivo não haveria escolha, sem escolha não haveria comida, sem comida logo mais não haveria mula. Então, nem Alice, nem a mula podem ilustrar o que de fato acontece com nossa volição, com as nossas escolhas que são reais. Então, o livre-arbítrio, ele acaba sendo essa ideia que sempre escolhemos o que queremos, de acordo com nossa inclinação mais forte do momento. Só que a gente não chama isso de livre-arbítrio, porque nunca é neutro. A nossa livre agência, ela sempre se baseia em uma decisão racional. Com isso, olha só essa ideia. Nós temos a nossa vontade limitada. Nosso poder de escolha, ele não é ilimitado, livre totalmente. Nós escolhemos de forma limitada. Eu coloquei essa piada de mau gosto aí, que você pode estar lendo aí, ó. Diante de um ladrão que chega e diz assim: rápido, decida, o dinheiro ou a vida? Você tem opções diversas. Você está no meio da rua andando, você quer várias coisas, mas naquela hora ali você só tem duas opções. Ou você preserva o dinheiro e perde a vida, ou preserva a vida e perde o dinheiro. Então, aquela pessoa, uma força externa, coagiu você a limitar o seu campo de escolha. Naquele momento, as suas escolhas foram reduzidas. E aí, se você for casado, como esse senhor, você vai responder algo assim, né? Eu sou casado, meu amigo, não tenho essas coisas, não. Não é assim, irmãos. Minha esposa, amo você, tenho vida, pouco dinheiro, mas tenho vida com você. Mas a ideia é que, embora tenhamos uma limitação e até soframos uma pressão externa para direcionar nosso poder de escolha, o fato é que sempre teremos escolha, até nesse momento. A gente tem a opção de perder a vida ou perder o dinheiro. Então, nada pode coagir a sua vontade, nenhum fator externo pode coagir a sua liberdade de escolha. Porém, ela pode ser limitada. Porque se nossa vontade não fosse limitada, irmãos, ela fosse plenamente livre, plenamente neutra, nós não teríamos como nos submeter a um Deus que é soberano. Agora, passando aqui mais adiante para um tema interessante. Sim, deixa eu só fazer menção a esse texto que é interessante. Se você puder abrir aí em João, capítulo 6, verso 65, Evangelho de João, capítulo 6, verso 65. Olha que palavra que Jesus nos trouxe. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está falando assim, ó: só virá a mim em fé, em obediência, em amor. Só virá a mim aqueles a quem o Pai conceder a esses que eles se acheguem a mim. Então é um dom de Deus. E aí, se você voltar para o verso 44 desse mesmo capítulo, Jesus fala assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa palavra trouxer significa arrastar. Se o Pai não o levar, não o conduzir, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a ideia é que uma pessoa decaída, que é escrava do pecado, jamais poderia ir até Cristo por conta própria. Ela precisaria necessariamente que o Pai a levasse até Cristo. Portanto, há uma ação que precede a nossa decisão de querer Cristo, de crer nele. A decisão é a decisão de Deus de nos conduzir, nos levar até Cristo. Passando adiante aqui, este assunto é só para a gente mencionar, porque vocês já devem ser craques acerca da queda. A queda de Adão em pecado afetou toda a humanidade e toda a criação. Então, a queda, irmãos, teve uma amplitude universal. Você pode estar perguntando assim, mas o que tem a ver Adão, nem conheço, nunca nem vi, pecar há não sei quantos mil anos atrás, num lugar que eu nem conheço, eu não estava lá, como é que eu caí na queda de Adão? Como é que Deus pode pedir contas de mim, se quem pecou foi aquele cabra lá, chamado Adão?
A ideia é essa aqui. Adão foi o nosso representante perfeito. Não por ser incapaz de pecar, tanto é que pecou, mas por ser perfeitamente escolhido por Deus. Agora, olha para mim aqui. Você pode estar pensando, beleza, foi Deus que escolheu. Mas se fosse eu que tivesse escolhido, eu não tinha escolhido Adão. Eu tinha escolhido outra pessoa. Deus escolheu Adão, Deus escolheu o mal. Adão pecou. Você pode estar pensando assim, olha, quando eu vou escolher alguém para me representar, eu voto. Eu escolho pelo voto. Eu quero que esta pessoa me represente. E aí nós nos sentimos livres, né? Nós nos sentimos empoderados. Essa palavra está na moda. Eu tive a opção de escolher. Talvez não a melhor de todas, mas pelo menos a menos pior, digamos assim. A gente se sente bem porque se ele fizer besteira, a gente vai dizer, não, fui eu que escolhi. Mas o que acontece é que quando nós fazemos nossa escolha, nós não podemos garantir que ela vai dar certo. Nós podemos escolher alguém de maneira estudada, em oração, né, observando as melhores aptidões daquela pessoa, as suas propostas e tudo mais, para nos representar, e ainda assim ela pode nos decepcionar. Isso acontece frequentemente com a gente, né? Mas a gente está falando de uma escolha de Deus. E eu pergunto, você acha que Deus escolhe alguém baseado numa expectativa de que este alguém possa ser aprovado e ter realmente um desempenho esperado por Deus? Ou você acha que Deus escolhe alguém perfeitamente, já sabendo tudo o que vai acontecer? Ora, se você crê no Deus da palavra, um Deus que é soberano, que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele governa a história. Logo, Deus escolheu. Se Deus é bom e perfeito, as suas escolhas são boas e perfeitas. Se eu ou você estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito pior ou igual, né? No mínimo igual. Então, nós sim caímos com Adão. O problema é sim nosso. E a parte do pecado de Adão, nós já nascemos em pecado. Nós pecamos porque já nascemos com a natureza inclinada ao pecado. Portanto, o que nos resta de consolo é essa frase aí, olha. Deus derramou a sua graça e a sua misericórdia sobre pessoas que Ele sabia que necessitavam de salvação. Deus sabia que todos nós nasceríamos pecadores, mas Ele escolhe cada um de nós que estamos em Cristo Jesus por sua graça e misericórdia para que pudéssemos ser salvos. Adiante, irmãos, nós temos aí uma polêmica boa que precisa ser resolvida, mas que novamente, são afirmações pontuais, irmãos, não temos como desenvolvê-las aqui todas hoje. Mas a presciência, ela é bastante polêmica também, porque há quem diga que Deus escolheu aqueles que Ele previu que o escolheriam, livremente. E aí eu peço que você possa abrir esse texto de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Esse é o texto mais usado por essas pessoas que dizem crer na presciência. O que é isso? Nós também cremos na presciência, mas o modo como algumas pessoas interpretam a presciência de Deus, relacionando-a à predestinação, é o seguinte: olha, é fácil. Não é que Deus escolheu antes da fundação do mundo por sua livre vontade. Na verdade, Deus escolheu as pessoas que seriam crentes baseado em seu pré-conhecimento, em sua previsão, já que Ele é onisciente. Ele olhou lá para o futuro e disse assim: eu já sei que aquelas pessoas, José, Maria, Joãozinho, eles vão crer em mim, portanto, eles são meus eleitos, eu vou escolhê-los. Gente, preste atenção, se assim fosse, não seria uma escolha. Quem escolheu primeiro? Deus ao homem ou o homem a Deus? Bem, eles usam esse texto de Romanos capítulo 8, versos 28 ou 29 e 30 para dizer o seguinte. O verso 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora veja a sequência que esses dois versos nos apresentam aí. Primeiro ele fala de presciência. Então Deus primeiro conheceu previamente aqueles que seriam predestinados. Esses predestinados seriam também chamados. Os que fossem chamados seriam, por consequência, justificados. Por fim, todos esses que, sendo justificados, por serem salvos, estariam sendo glorificados. Então, essa é a sequência. Por que eu sublinhei ali as palavras chamado e justificação? É porque o grande problema para compreender esse texto está aí. Porque se nós seguirmos essa sequência, a gente vai ler o texto assim: Deus olhou para o futuro e viu quem o escolheria. Deus, por sua presciência. Aí, vendo isso, ele escolhe esse povo. Depois de escolher esse povo, ele vai chamar esse povo para o arrependimento e fé. É o que nós chamamos de chamado, né? Ou vocação. E aí, esses que forem chamados são justificados. A pergunta é: o que significa ser chamado? Todos que forem chamados serão salvos? A ideia aqui, ela é uma entre duas. Ou chamado se refere ao chamado geral, externo, ou seja, a pregação do Evangelho, quando nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas, né? Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Então, isso é um chamado externo, geral, que nós fazemos pela pregação. Então, se esse for o chamado aqui em vista, então isso quer dizer que todas as pessoas chamadas serão justificadas. Pergunto a você, é isso que acontece na prática? Toda pregação que acontece, todo mundo que ouve se converte? Logicamente que não. Então aqui só pode ser a segunda opção, que é o chamado interno. É o que nós chamamos na teologia de vocação eficaz. Então é a vocação que o Espírito Santo faz internamente em nosso coração. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho. O chamado o pastor faz, o pregador faz, o missionário faz, o nosso amigo faz. Mas quem é que vai responder com fé e arrependimento? Somente aqueles que o Espírito Santo fazer alguma coisa aqui dentro para nos chamar eficazmente. Então, se o texto só pode ser com esse significado, nós temos um problema para este entendimento da presciência. Qual é o problema? Bem, se somente os que são chamados internamente por uma obra do Espírito Santo é que são justificados, o que acontece com todos os outros que também ouviram o chamado externo, mas Deus não atuou no coração deles em um chamado interno? Então nós temos aqui que essa presciência, esse conhecimento prévio, não é só, até coloquei essa frase aqui, não é só um chamado, uma mera observação do futuro. Veja aí no final, portanto, a presciência de Deus não é mera observação do futuro, mas ele age, né? A presciência é uma atividade de amor para com os eleitos. De que modo? De alguma forma, quando Deus nos conhece antes da fundação do mundo, ele já nos ama. Aliás, esse sentido de conhecimento e amor está amplamente difundido em toda a palavra de Deus. Quando este verbo conhecer é usado na Bíblia, a maior parte das vezes diz respeito a um relacionamento de afeto, de amor, né? Como que um esposo conheceu a sua esposa, ele amou-a, né? Então, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Ora, não foi o que lemos lá em Efésios, não foi o que vimos lá em Atos, em Romanos. Antes de qualquer coisa acontecer, Deus amou algumas pessoas. E a esses que ele amou, predestinou. Esses que ele predestinou, chamou eficazmente. Esses que foram chamados eficazmente, são justificados e, portanto, serão glorificados. Então, é impossível interpretar esse texto como que dizendo que a presciência, ela é uma mera observação do futuro que vai designar a escolha de Deus. Não, na verdade, Deus escolhe e, por isso, é que essas pessoas ouvirão o chamado do Evangelho e se converterão. E aí, irmãos, passando adiante aqui, nós temos agora o assunto que é importantíssimo, de modo muito prático, é acerca da certeza de salvação.
Será que é possível a gente descobrir se é salvo? Como é que isso acontece? Primeira coisa que eu quero dizer a você: além de Deus, só você sabe se é salvo. Olha só, existem 4 tipos de pessoas. Tomara que eu não me enrole aqui para falar. Estou preocupado um pouquinho com a hora. Mas olha só, 4 tipos de pessoas. Existem aquelas que pensam que são salvas e realmente são salvas. Existem aquelas que pensam que são salvas, mas não são salvas. Especialmente aquelas que creem nas obras para a salvação e não em Cristo, né? Existem aquelas que pensam que não são salvas e realmente não são salvas. E existem também aquelas, você pode ser uma delas hoje, e daqui a pouco você não ser mais. Existem aquelas que pensam que não são salvas, mas que são salvas sim. Então, o que é que define este conhecimento de saber se somos salvos? A primeira coisa que eu queria fazer era ler esse texto aí com você, de 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, dizem assim: olha que ordem maravilhosa acerca da busca pela certeza de salvação. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com dedicação, com esforço, cada vez maior, o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Busque confirmar isso na sua vida. Para quê? Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Isso vai ajudar você na caminhada com Cristo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeiro, a busca por essa certeza de salvação, ela é tanto um dever quanto um privilégio. Nós devemos buscar a certeza de salvação em nossa vida e nós sabemos que isso nos trará benefícios. Desfrutaremos de paz, de descanso, de alegria, de confiança, de segurança. Olha, nós temos basicamente 4 fontes que eu separei aí para vocês. 4 fontes acerca da busca, onde podemos buscar essa certeza de salvação que é tão importante. Então, acompanha aí. Primeira fonte de segurança é a confiança nas promessas de Deus. De onde vem a força, a certeza que eu posso ter de ser salvo? Primeiro, leia a Bíblia e lembre das promessas que Deus faz a todos quantos creem em Jesus Cristo. Eles são dados pelo Pai a Cristo. De modo nenhum Cristo os lançará fora. Isso é uma promessa maravilhosa que nos dá certeza de nunca mais sermos arrancados, ou nunca jamais sermos arrancados das mãos de Cristo. A segunda fonte é evidência interior das afeições por Cristo. Você ama Jesus? Você se preocupa com sua vida de santidade? Você se deleita em sua presença? Você tem prazer em lembrar que você serve a um Senhor tão glorioso e maravilhoso como Cristo? Você se alegra quando você obedece a Deus, quando você o serve, quando você o prega, quando você o proclama com paixão? Você se alegra, você tem prazer, você ama Jesus? Esse é um indicativo, é uma fonte que pode lhe trazer segurança de salvação também. Por quê, irmãos? Porque quem vive na escravidão do pecado, não tendo recebido o Espírito Santo, jamais poderá desenvolver qualquer afeição por Jesus. Porque todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então, até que Cristo habite o nosso coração e o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, jamais ninguém poderá amar a Jesus Cristo. Terceira fonte de evidência ali é a evidência externa dos frutos de conversão. Ontem, olhando para ontem na sua vida e olhando para hoje, ontem que eu digo é uma forma de falar, né? Olhando para algum tempo atrás e olhando para hoje, você percebe um avanço em sua vida com Deus? Você tem odiado cada vez mais o pecado? Você tem se entristecido cada vez que você cai em um pecado? Você tem amado a obediência a Deus? Você tem tido prazer quando você vence uma tentação? Você se preocupa com a honra de Cristo? Você tem dado frutos de verdadeiro arrependimento, frutos espirituais do amor, da paciência, da longganimidade? Você é mais brabo hoje, irmão, ou você é mais manso? Né? Faça essa avaliação. Você é mais humilde hoje do que você já foi ontem?
Então perceba os frutos externos da conversão na sua vida. E a quarta e última fonte é o testemunho interior do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele nos dá paz. Nós sabemos. Você sabe a quem você pertence. Você sabe se você pertence ao mundo ou se você pertence a Cristo. Então, pegue essas 4 fontes e desenvolva a sua vida cristã, buscando essa certeza, essa pacificação no seu coração. Ser crente sem certeza de salvação é muito desagradável. Deus nos chamou para um relacionamento de segurança, paz e amor com Ele. E olhe, se você está no grupo daqueles que dizem assim, pensar assim é bom demais, eu vou entrar de cabeça no mundão, vou fazer o que eu quiser, já que eu estou salvo mesmo, não posso perder minha salvação, tenho certeza dela, beleza, cuidado, porque isso é um sinal de que você pertence ao grupo dos que pensam ser salvos, mas não são. Lembra? As afeições por Cristo devem estar vibrantes, os frutos de verdadeira fé e arrependimento devem ser crescentes, o seu testemunho interno do Espírito Santo, a sua vida com Deus deve ser cultivada e aumentada em comunhão dia após dia. Se isso não está acontecendo, reveja o seu estágio ou o seu status diante de Deus. Estamos caminhando para o fim, irmãos, e eu queria só colocar uma frase aqui. Apesar de cair seriamente em algum pecado, nenhum crente verdadeiro perderá a sua salvação. E se você quiser marcar esse texto aí, em João capítulo 6, verso 36, e também o texto de João, capítulo 10, versos 27 e 28. Eu vou ler rapidamente aqui para que Deus possa consolar o seu coração e te dar essa segurança. João 6, 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E no mesmo livro de João, capítulo 10, versos 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, olha, eu as amo, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o nosso pastor, que tem a nossa vida nas suas mãos. Portanto, olha, nós perseveramos por causa da graça de Deus que nos preserva. E aí, irmãos, quais são as principais objeções que nós temos? Primeira delas, e a Bíblia não diz, pastor Kilvin, que Deus não quer que ninguém seja condenado, que ninguém se perca. Onde é que está esse texto? Lá em 2 Pedro, peço que você abra, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Olha agora. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A pergunta é: todos? Nenhum pereça é nenhum de nós. Quem são esses nós aqui a quem Pedro está se dirigindo? É a igreja, é a todo mundo em geral. Como que Deus não quer que nenhum pereça? Olha só, olha para o slide agora. E agora? Se não é verdade, se não é da vontade de Deus que todos sejam eleitos, como a gente acabou de ver, Deus elege uns para a salvação, e não escolhe outros para a salvação. Como pode ser da própria vontade dele mesmo que ninguém pereça? Se por um lado você acabou de colocar vários textos bíblicos mostrando que Deus é da vontade dele salvar alguns e outros não. Como é que a Bíblia vai e diz que Deus quer que todos sejam salvos? E aí como é que a gente resolve isso? Olha só, precisamos aqui de maneira rápida, irmãos, não vou ter como desenvolver cada um desses aspectos, mas a vontade de Deus é uma, mas nós a compreendemos didaticamente em alguns aspectos. Quais são esses? Os mais simples são esses dois primeiros. Deus tem a sua vontade secreta, mas também tem a sua vontade revelada. Nem toda a vontade de Deus é revelada para a gente. Alguma parte dela é revelada, outra é secreta.
Existe esse outro aspecto aí, que é a vontade decretiva. Ou seja, Deus soberanamente ordena, pré-ordena, determina, predestina tudo quanto acontece. Como o salmista no Salmo 139 falou, que Deus escreve nossa história, determina nossos dias, escrevendo antes que qualquer um deles exista. Então, se Deus determina alguma coisa, por exemplo, Deus determinou, decretou, haja luz. A luz teve alguma opção de falar assim, não vou haver não vou existir não. Não, a luz simplesmente existiu, foi um decreto soberano. Este é um aspecto chamado vontade decretiva. Volta lá para o slide. O outro aspecto dessa vontade de Deus é que quando ela não é decretiva, ela pode ser preceptiva. O que é uma vontade preceptiva? Diz respeito a preceitos, leis. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. O que é isso? A vontade revelada de Deus acerca da sua lei. Essa vontade é soberana? Não. Nós quebramos essa vontade direto quando a gente peca. O pecado é justamente a quebra da vontade preceptiva de Deus. Então, nesse aspecto, a vontade de Deus não é soberana. Ela pode ser quebrada, ela pode ser desobedecida, né? E isso a gente faz quando peca. Um outro aspecto, voltando lá, é a vontade do prazer de Deus. Deus não tem alegria, Deus não tem prazer em certas coisas. Ficou a dica, né? Talvez seja esse o caso. E o último que eu coloquei aí é só para mencionar a questão da vontade do propósito de Deus. Deus tem propósitos, e não é propósito dele fazer algumas coisas, e é propósito dele determinar que outras coisas aconteçam. Elas cumprem um bom propósito. Quando você for ler a Bíblia, volta só para esse slide aí, Tony, por favor. Coloque isso aí escreva na capa da sua Bíblia, aspectos da vontade de Deus. Quando você for ler um texto em que ele diga respeito à vontade de Deus, tente encaixar. Esse texto está falando de que vontade? Revelada ou secreta? Esse texto está falando de que vontade? Decretiva, soberana, ordenada ou preceptiva? Esse texto está falando de uma vontade assim, apenas para revelar que Deus não se alegra em alguma coisa, Deus não tem prazer nisso, ou ele está falando do propósito dele com isso? Isso nos ajuda bastante, irmãos, na hora de interpretar textos como esse. Então, voltando para o nosso texto agora, olha só, vamos aplicar essas definições de 2 Pedro para ver qual que se encaixa. Primeiro, não seria uma vontade secreta, seria uma vontade revelada. Deus já falou, a minha vontade é que ninguém se perca, né? Então, não é uma vontade secreta, é uma vontade revelada. Agora, ela é decretiva, preceptiva, do prazer ou do propósito? Se ela fosse decretiva, Deus estaria proibindo. É proibido, está decretado, ninguém vai se perder. A gente viu em toda a Bíblia que isso não é verdade. Quem pensa assim são os universalistas. Universalistas são aqueles que pensam que todos serão salvos. O texto não está dizendo que Deus determinou que todos serão salvos. Então, por causa de outros textos bíblicos que dizem o contrário, né? Então, só sobrou aí a vontade do prazer ou do propósito. Então, o que é que a gente pode resumir aqui com essa frase final? É que Deus não tem prazer no perecimento de ninguém. Qual é a vontade do prazer de Deus? Deus não se alegra com a perdição de ninguém. É assim que a gente interpreta esse texto. A outra objeção, e eu vou passar aqui bem rapidamente, só para a gente concluir a aula, é que a pergunta é se Jesus morreu por todos. E a ideia, a gente lembra logo de João, né, capítulo 3, verso 16, né, a gente lembra também de um texto lá de João, capítulo 6, verso 39, acabamos de ler aqui recentemente, que Jesus Cristo, ele é dado a morrer somente pelos que o Pai lhe deu. Então nós estamos falando de uma expiação seletiva, efetiva. Não, Jesus não morreu por todos. Ele morreu apenas pelos eleitos. E aí em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma limitação nisso. Quem é que não vai morrer? Quem crê. Quem é que crê? Aqueles que estão lançados para os braços de Cristo pelo Pai, como nós lemos em João capítulo 6, verso 39. Então a ideia é que Jesus faz também mediação somente pelos seus discípulos. É o João capítulo 17, verso 9. Ele fala assim, olha, eu não oro pelos do mundo, eu oro apenas pelos meus discípulos. Para eles é que
é eficaz a minha intercessão, porque eu oro e peço ao Pai pela vida dos meus. E a última objeção é: se tudo está predestinado, por que evangelizar? Primeiro, porque é dever nosso, né? Em Mateus 28 diz para a gente ir pregar a toda criatura em todas as nações. Primeira razão, porque pregar se tudo está predestinado, porque é nosso dever. Segundo, porque a fé ela só tem um meio de acontecer, é através da pregação da palavra de Deus. Então, como crerão se não há quem pregue, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir através da pregação da palavra de Deus. Então, essa é a segunda razão. Terceira razão, porque evangelizar nos é um privilégio. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação do Senhor. É um privilégio. Então, é um dever, é um privilégio e é o meio pelo qual Deus salva as pessoas. Irmãos, vamos partir para as considerações finais, dizendo o seguinte. Primeiro, você percebe do começo ao fim que essa doutrina da predestinação, ela é uma doutrina que envolve a graça de Deus. Ninguém faz por merecer. Deus nos amou ao ponto de enviar o seu único filho para morrer a nossa morte e para que vivêssemos a sua vida. Isso é graça. Não há mérito humano. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, a fim de que sejamos conformados, santificados, assemelhados ao seu Filho Jesus Cristo. Então, que propósito maravilhoso. Ele faz com que tudo coopere. O mal e o bem que sobrevém sobre nós coopera para que cumpramos o bom propósito do Senhor de sermos santificados ao seu Filho. E, por fim, estamos certos de que perseveraremos, porque é Deus quem nos preserva, né? Esse texto de Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que a obra que um dia foi começada em nós, certamente se completará até o dia de Cristo Jesus. Bem, eu agradeço a todos e agora eu vou abrir para as perguntas e eu vou ver aqui se o pastor Tiago mandou alguma para mim. Ele está comentando o sermão. Eita, Jesus amado. Muitas perguntas. Meu Deus, quanto tempo eu tenho, hein? Já bateu os 50 minutos aqui pela minha conta. É isso mesmo, Tony? Então, irmãos, vou tentar responder aqui como eu fiz basicamente em boa parte da aula aqui, especialmente aqueles pontos fundamentais, né? Com afirmações pontuais. Nosso irmão Wendel Parente, ele pergunta o seguinte: 500 anos de igreja e não há consenso sobre o assunto. Existe a vertente que crê que a predestinação, no sentido coletivo, com inúmeros versículos, corroboram. E ele cita vários versículos aqui. A salvação é um ato exclusivo. Sim, ele está tentando afirmar, ele não está perguntando, na verdade, é uma opinião dele, dizendo que essa eleição seria para um povo e não para indivíduos. Irmão, o texto que nós lemos de Romanos capítulo 9 fala em indivíduos. Não eram os gêmeos nascidos. Quem? Israel e os islâmicos. Não. Esaú e Jacó. Pessoas. E ainda assim, o que é uma coletividade? A coletividade é a soma de indivíduos. É o mesmo argumento que algumas pessoas, daquelas teorias, né, sociais do tipo, como é que se explica o mal no mundo? Se explica o mal no mundo pelo mal na sociedade. É o meio que corrompe as pessoas, corrompe os bons costumes. Essa questão de queda universal, todo mundo nasce pecador, isso não existe não. É o meio que forma o mal nas pessoas. Se assim fosse, deveria existir pessoas não pecadoras nesse mundo. Mas por que todas praticam o mal? Em menor ou maior medida? É porque para que uma sociedade, uma coletividade esteja enredada pelo mal, isso implica necessariamente, isso pressupõe, na verdade, que indivíduos sejam maus para compor essa coletividade má. Então, o mesmo raciocínio, cuidado com esse argumento, porque esse é o argumento que tenta trazer uma ideia não bíblica acerca da explicação da presença do mal no mundo. Como é que a gente explica, por exemplo, o fato de Deus escolher pessoas? É porque mesmo que ele escolhesse, se Romanos 9 não falasse em pessoas, falasse em nações, logicamente a nação escolhida seria formada por uma coletividade de pessoas. Então, se eu escolho um certo grupo de pessoas, individualmente elas foram escolhidas. Então, esse argumento aqui só embasa a eleição que Deus fez
né, particular. Ele chama inclusive de vaso de honra, vaso de desonra, né? Ele cita Faraó, lá no próprio texto de Romanos 9, que Deus endureceu a Faraó. Deus tem misericórdia de quem quer, não é de que nação Ele quer, né? Até porque se Deus escolhesse nações, Israel inteira seria salva, e não é isso que acontece. O próprio texto de Romanos, no capítulo 9 que nós lemos, o capítulo 10 e o capítulo 11, dizem que só são salvos os verdadeiros israelitas. Quem são os verdadeiros israelitas? Ele fala, aqueles que creem em Cristo. Quem são os que creem em Cristo? Aqueles que foram chamados por Cristo e enviados pelo Pai aos braços de Cristo para serem salvos. Então Deus salva pessoas. A salvação é individual. Outra pergunta aqui diz assim, o próprio nosso irmão Wendel perguntou novamente, a salvação é um ato exclusivo de Deus ou há a participação do homem? A Bíblia diz, o Espírito que convence o homem do pecado e do juízo, porém também diz aquele que perseverar até o fim e ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A salvação ela é monergista, ela é um ato de Deus. Nós vemos do começo ao fim que Deus escolheu antes que a gente existisse. Então não há em nós, que somos salvos, nenhum mérito. A gente não participa, a gente não contribui para a nossa salvação. A gente, pelo contrário, se dependesse da nossa contribuição, a gente só traria juízo sobre nós. Porque todos aqueles que nascem em pecado, eles só praticam o pecado, eles são vendidos à escravidão do pecado. Nenhum bem habita nos decaídos da graça de Deus. Portanto, nós não podemos contribuir. Morto não fala, morto não crê, morto não age. Morto precisa ser ressuscitado. E quando, segundo Efésios capítulo 2, estou fazendo uma paráfrase de Efésios capítulo 2, aqueles que são ressuscitados com Cristo, esses é que crerão, porque pela graça, ou seja, não depende de vocês, é um favor, é uma bênção dada, não merecida, não conquistada, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí ele fala, para não ter dúvida, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de qualquer contribuição humana para que ninguém se glorie. Adriano Manzatti, nosso irmão São Paulino, sofredor, pergunta o seguinte, Deus nos predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. Isso significa que mesmo antes do pecado de Adão, no momento da escolha, todos os não escolhidos foram predestinados para o inferno, apesar de nunca terem pecado. Do ponto de vista humano, como posso compreender justo um julgamento onde a condenação antecede o ato punível, que é o pecado? Então veja bem, Adriano, cada um é julgado pelos seus próprios pecados. Perceba bem, cada um Lembra de uma frase que Jesus falou para explicar o porquê os seus discípulos perguntaram, Senhor, tem esse homem aí que é cego de nascença, quem pecou para que ele nascesse assim? Ou seja, é uma punição pelo pecado dos seus pais? Jesus fala, não. Como é que os pais comem uvas verdes, né? Usando o texto lá do Antigo Testamento, como é que os pais comem uvas verdes e os filhos é que embotam os dentes? Mas cada um é julgado e punido pelo seu próprio pecado. Uma coisa interessante aqui, não tem como a gente ampliar muito pelo tempo, mas eu vou dizer uma coisa bem rápida. O que é o pecado original que você se refere aqui? O pecado original não é o primeiro pecado. O pecado original não foi o ato de Adão cair com Eva na tentação lá no Éden. O pecado original, o termo bíblico, o termo teológico que a gente usa para pecado original, é a consequência do pecado primeiro, do pecado de Adão e Eva. Então, o que é o pecado original? Todo ser humano nasce com o pecado original. O que é? É o castigo pelo pecado de Adão e Eva. Que castigo é esse? Nós nascemos inclinados a pecar. Mas a decisão de pecar, de quem é? Nossa. Como eu falei lá, nós agimos de acordo com os desejos mais influentes do momento. Então, eu desejo emagrecer, mas eu quero tomar sorvete após o almoço de hoje. Mas eu quero emagrecer, mas eu quero sorvete. O que é que vai prevalecer nessa minha decisão final? O desejo mais forte do momento. Se eu chegar em casa com a consciência, mais pesada, dizer assim, estou aparecendo mais gordinho aqui na transmissão, então eu vou preferir não tomar o sorvete, porque eu quero emagrecer, a minha decisão vai ser, não vou tomar o sorvete. Quem tomou essa decisão por mim? Eu.
Agora, se eu chegar em casa e falar assim, não, mas eu quero tanto. Eita, mas eu estou imaginando aqueles flocos, aquela sensação doce e gelada ao mesmo tempo, que coisa maravilhosa e tudo mais. E aí eu vou tomar o sorvete? Quem tomou essa decisão por mim? Apesar de trazer malefícios à minha saúde, especialmente. Fui eu mesmo. Deus não pode ser responsabilizado, nem a minha esposa, que deixou eu comprar o sorvete. Ela geralmente não deixa. Então eu estou usando um exemplo prático para mostrar que nós somos seres complexos mesmo. Nós tomamos atitudes, nós temos nossas escolhas, só que elas sempre serão nossas escolhas. Agora o problema é que nós temos a inclinação para fazer coisas equivocadas. Adão e Eva não tinham essa inclinação. Eles foram o único casal que nasceram com o livre-arbítrio, essa neutralidade moral. Eles não tinham pecado, eles não tinham inclinação para cair e ainda assim caíram. Nós já nascemos com ela e caímos. Mas lembra, se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesmíssima coisa. Fomos representados por Adão perfeitamente e por Eva. Assim como a gente escolhe nossos representantes hoje e eles nos decepcionam, né? A gente não pode reclamar de uma escolha perfeita de Deus. Então nós seremos julgados pelos nossos próprios pecados, não pelos pecados dos nossos pais, muito menos pelo de Adão e Eva. Isso dá uma aula bem interessante sobre esse assunto aqui. Flávio Vasconcelos, Flavinho, pergunta o seguinte: a Bíblia afirma que há um só Deus, mas também afirma que este subsiste em 3 pessoas. Meu irmão, você quer que eu resolva a trindade agora aqui? Eu vou até tomar uma água, não tem como não. Assim como ambas as afirmações, que aparentemente se contradizem, perfeito, aparente contradição, são doutrinas verdadeiras e coexistem, perfeito. Não seria possível que tanto o livre-arbítrio quanto a predestinação também sejam doutrinas verdadeiras e coexistam na palavra? Pois quando leio a Bíblia, vejo exatamente as duas. E querer refutar uma em detrimento de outra não seria o motivo de há mais de 500 anos de falta de consenso entre denominações sérias e tementes a Deus? Flavinho, eu entendo a sua colocação, e ela tem um sentido lógico. Mas veja, quando eu falo em livre-arbítrio, se você está usando essa expressão no sentido que nós apresentamos, sentido teológico, de uma livre escolha neutra, isso não existe. Agora, se você quer usar a livre agência, qual o sentido disso? Todo ser humano age livremente e toma as suas escolhas baseadas em sua própria vontade, isto é perfeitamente correto. Agora, só tem um detalhe, lembra disso. A nossa vontade, nunca, jamais, ela é plenamente livre. Somos seres livres, mas não somos autônomos. O que é autônomo? Um ser autônomo é aquele que é lei para si mesmo. Ele faz o que ele quer de maneira totalmente livre. O único ser autônomo que existe é o nosso Senhor, que é soberano. Nós não somos seres limitados. Então, a nossa escolha tem um limite. Quando nós pecamos, nós percebemos que nossa escolha foi limitada, induzida pela nossa natureza pecaminosa, caída. Então nós agimos livremente, só que limitado pela nossa natureza caída em pecado. Quando nós obedecemos a Deus e escolhemos a Cristo, nós lembramos que se dependesse só da gente, de escolher livremente a Cristo, mortos em delitos e pecados, jamais escolheríamos. Se escolhemos e obedecemos, é porque houve uma obra antecipada do Espírito Santo e nos dá vida com Cristo, pela graça, nos dá a fé que vem dele, e aí sim podemos andar nas boas obras que o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu não usaria livre-arbítrio por conta de tudo que eu expliquei aqui. Não existe neutralidade, é irracional e antibíblico esse conceito. Hoje não existe mais, o único casal que gozou disso foi Adão e Eva. Mas é corretíssimo falar em liberdade de escolha, em livre agência. Mas lembre, é uma liberdade limitada pelo pecado e pela ação soberana de Deus na nossa vida. Romero pergunta, como arminiano, acredito... É o quê, irmão? Se isso for Romero de Melina, vamos disciplinar esse rapaz. Como arminiano... Estou brincando, irmãos. Como arminiano, acredito que você já ouviu de um calvinista que se Deus quer salvar a todos e não consegue, ele é impotente, fraco, etc.
A objeção, na verdade, desfigura completamente o sentido da salvação. Ela coloca o foco na força, enquanto a salvação não é uma demonstração de quão poderoso Deus é, mas uma demonstração de graça. Deus está buscando reatar um relacionamento que o homem rompeu. O calvinista fica horrorizado quando dizemos que a salvação do homem depende de sua aceitação da graça oferecida, mas não percebe... me perdi. O calvinista fica horrorizado quando dizemos que a salvação do homem depende de sua aceitação, da graça de Deus. Mas não percebe que é exatamente assim que tem que ser, se tratarmos a salvação como o que ela realmente é, um relacionamento entre Deus e o homem. Romero, leia o texto de Efésios capítulo 1 e 2, esses 2 capítulos, e veja se isso que você falou aqui no final é um relacionamento entre Deus e homem, a salvação seria isso, se esse relacionamento seria possível tendo um Deus santo, que odeia o pecado, com um homem que é pecador desgraçado, morto, escravizado em delitos e pecados. E ver se há algum tipo de relacionamento possível aí. A única forma desse relacionamento ser viabilizado é através de uma obra que Deus faz nesse homem, ressuscitá-lo das trevas, transportá-los para o reino do Filho do seu amor, dar-lhes o Espírito Santo, dar-lhes fé, dar-lhe capacidade de arrependimento e tornar este homem uma nova criatura. Cristo falou isso para um mestre da lei, um rabino, muito tendente às boas obras, né? Muito tendente ao mérito próprio. Ele falou assim, Nicodemos, capítulo 3 de João, se você não nascer de novo, jamais verá o reino de Deus. Para relacionamento de homem com Deus, é preciso haver novo homem, novo nascimento. De quem é essa obra de ressuscitar alguém, de dar novo espírito, nova vida? Somente de Deus. Então, é uma ação somente do Senhor. Graças a Deus, chegou aqui a mensagem, não foi Romero de Melina, não. Recebeu de um amigo, muito bem. Que bom, Romero. Agora, deixa eu ver aqui. Acho que acabou, né, pastor Tiago? Graças a Deus. Irmãos, eu sei que é um assunto assim complexo, denso, grandioso, mas a ideia é que a gente possa ter um vislumbre, né, melhor desse assunto que é importante. E meu intuito aqui, irmãos, é que vocês pudessem pensar acerca dessa questão e ter mais afeição por essa doutrina maravilhosa. Olha o tanto que a gente aprende. A gente aprendeu aqui sobre vontade de Deus, sobre evangelização, a gente aprendeu sobre a graça, sobre o amor imerecido que nos alcançou, a gente aprendeu aqui sobre presciência, sobre livre-arbítrio e tantos outros assuntos relacionados, soberania de Deus. Nós aprendemos a descansar na certeza de que o Deus que nos salvou continuará nos salvando até o fim, completando a boa obra que Ele começou. Então aprendemos também sobre a perseverança dos santos. Então é bastante coisa para vencer em uma aula, mas espero que os irmãos tenham sido abençoados como eu fui, e quero só agradecer. Então recebam aí de casa o meu muito obrigado, está aí. E aí os irmãos sempre estão convidados a participar das próximas aulas, e se quiserem enviar as perguntas para meu WhatsApp também, os irmãos aí têm o meu contato nos grupos, fiquem à vontade, terei o maior prazer em poder ajudar naquilo que for possível.